Boa tarde a todos. Novamente, chega quinta-feira, nessa parte da tarde, entramos com a reunião de 12 Passos Cristão e hoje nós vamos adentrar ao terceiro passo. O terceiro passo me diz que decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades ao cuidado de Deus, da forma como nós o compreendemos, ou da maneira como o compreendemos, né? Então, eu vou pedir para vocês abrirem para mim aí, cada um aí abrir um aí, vocês seguram aí, tá? Abre para mim Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Quem quer? Eu, Fabrício. Tá. Outro. Salmos. O 143, capítulo 143, versículos 10 e 11. 143, 10 e 11. Segura. Outro. Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Outro. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. 12 e 13? 12 e 13. Beleza. Outro. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Outro. Salmos, 118 é o capítulo, 8 e 9 os versículos. Quem vai ser? Quem é? Pedro. 118, capítulo, versículos 8 e 9. Outro. Eu quem? Mateus. Tá. Então é Mateus então. Mateus vai ler Mateus, capítulo 26, versículo 39. Tá? Outro. Maurício. Peraí, Maurício, vai lá, Maurício. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Outro, Cláudio. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Outro. Bruno, João 14 é o capítulo, versículos 12 e 13. 14 é o capítulo, versículos 12 e 13. Outro. Eu quem? Vitor. Jeremias, capítulo 29, versículos 11 ao 14. Jeremias, capítulo 29, versículos 11 ao 14. Ok? Oi. Tá confirmando, é Salmo 118, 8 e 9. 118, 8 e 9, isso mesmo. Confirma pra mim também, é o João 1, né? 12 e 13. João 1, 12, 13. É isso mesmo. Beleza, amém. Tá. Bom, por enquanto nós vamos ficar nesse aqui, né? Mas mais pra frente a gente vai usar como referência outros versículos aí, tá? Outras referências, ok? Ok. Então tá, vamos lá. Partindo do princípio de que decidimos entregar as nossas vidas e as nossas vontades aos cuidados de um poder maior do que eu, de Deus, da maneira como eu compreendo, né? Nós entendemos que esse passo, ele é a chave dos 12 passos, tá? Bem, prestem atenção, ele é a chave. Por quê? Porque lá no primeiro, eu admiti que eu era impotente perante a minha adicção. E a minha vida se tornou incontrolável, tá? Beleza, eu admiti. Admito, isso não basta. Né? E aí eu preciso de mais alguma coisa. Eu preciso o quê? Segundo passo, vinha acreditar em algo. Esse algo, né, o enunciado fala, viemos acreditar que um poder maior do que nós pudesse nos devolver a sanidade. Chega no terceiro, e esse terceiro me fala que decidimos entregar as nossas vidas e as nossas vontades ao cuidado de Deus da maneira como o compreendemos. Olha que decisão que você toma. Por isso que o terceiro passo, muitos pulam ele, ou dizem que fazem, né, e acaba dando errado lá na frente, porque passo não se pula, senão vira salto, tá? Passo é isso, ó. Passo a passo. Se você pular do segundo para o quarto, é um pulo, é um salto, não é passo. E como o programa é de passo, se você saltar, vai dar errado. Vai ficar em falta. E essa é importantíssimo, né? É inevitável que você faça esse terceiro passo. Por quê? Porque olha para você ver.
eu decido a entregar a minha vida, né, e as minhas vontades a um poder maior do que eu. Né, os cuidados de Deus, da maneira como eu o compreendo. Da maneira que eu o compreendo. Ou seja, eu não estou impondo o meu Deus a você. Eu estou te dando a liberdade, eu não, né? Os passos, esse passo te dá a liberdade de escolher quem é seu poder superior, irmão. Eu não estou impondo a vocês, e ele não está impondo a vocês, né? Como, vou dar um exemplo, como o meu poder superior é Jesus, tá? Eu represento a vocês e rogo a ele, né, que seja o mesmo seus. Mas a gente sabe que muitos não têm essa visão ainda, né? Ou seja, alguns têm como poder superior, igual tem outros que nem acreditam, né? Acredita numa força, igual teve um paciente aqui uma vez que falou assim que o Deus dele é o universo. Quem sou eu para questionar ele? Eu estou aqui para as forças do universo que regem a minha vida. Então tá, ué, tudo bem. Ele acredita que ele é feito de poeira cósmica, né? Tá certo. Fazer o quê? Né? Na verdade, pode ser que sim. Mas eu acredito que o homem foi feito do pó. Né? Bom, vamos entrar nesse mérito, né? Então vamos lá. Quando a gente decide entregar as nossas vidas, a gente decide entregar as nossas vidas. Ou seja, não sou eu mais que tomo as minhas decisões baseado nas minhas vontades. Dá para entender isso, gente? Baseado nas minhas vontades, vou dar um exemplo. Eu estou aqui agora, 14h35 da tarde, em pé diante de vocês, falando sobre uma literatura, né, falando sobre um tema. Mas sabe qual é a minha vontade real mesmo? A vontade, assim, se eu buscar lá no fundo e falar assim, eu tenho o poder de decisão, que eu tenho esse poder de decisão, né? Mas aí a minha vontade é o quê? De estar lá em casa agora deitado, tomando um suco, debaixo do ventilador, né, porque eu não tenho ar-condicionado, e assistindo uma Netflix, né, cara? É minha vontade. Mas espera aí, eu já não posso fazer só a minha vontade. Né? Se eu tenho um poder superior, que eu pego a minha vida, eu vejo lá atrás de onde ele me tirou, o processo que ele usou para mim chegar até aqui, né? E aí eu virar as costas para a minha responsabilidade perante a ele, eu já não estou fazendo mais a vontade dele. Tá? Aí eu não entreguei a minha vida aos cuidados, né, desse poder superior, desse Deus da maneira que eu compreendo. Né? Porque eu sei quais são as ordens desse meu poder superior, como eu anunciei a vocês, Jesus. Né? Ele fala aí de pregar o evangelho a todo canto, a todo ser. Ele fala amar o seu próximo como a ti mesmo. Né? Quando eu dedico um tempo da minha vida ao próximo, eu estou amando esse próximo, que não é necessariamente gostar, tá? Não é necessário você, eu gosto daquele cara, eu gosto de... Não, você não precisa disso, você precisa amar. É mandamento. Tá? Então esse mandamento ele consiste no seguinte, eu posso até não gostar daquele indivíduo, mas eu tenho que amar ele. Tá? É baseado nisso. Então quando eu penso, eu poderia estar lá em casa fazendo isso, é a minha vontade, não é isso? Só que não, eu não posso basear mais na minha vontade. Eu tenho que exercer a minha responsabilidade. Eu tenho poder de decisão, não posso sair daqui agora. Vai fazer o quê? Vai bater em mim? Mariana vai mandar um pessoal pegar eu e dar em mim um couro? Se eu sair daqui agora e ir embora? Não. Mas cadê o compromisso? Cadê a responsabilidade? Cadê abrir mão da minha vontade? Eu estou dando um exemplo dessa vontade, que é uma vontade meio grotesca, né? Um cara largar o serviço assim, apesar que muitos fazem isso, né? Muitos fazem isso, tá? Vocês não sabem, muitos fazem isso. Não só nessa esfera aqui nossa, né, de dependência química, mas em todas as esferas. Já vi, tem motorista de ônibus largando ônibus no meio da rua. Já vi. Aqui em BH. Ó, quando eu trabalhei no transporte coletivo em 2014, 2015, tanto numa empresa na São Dimas quanto na BH Transporte Urbano, teve motorista que largou no meio da rua, velho. Que isso? A população encheu tanto a paciência do motorista que ele surtou momentaneamente lá, puxou, manetou, só ela manetou, né, porque é puxar o freio de mão, manetou o carro, abriu a porta, desceu e deixou lá. Na época ainda tinha cobrador ainda. É mesmo? Ué. Já vi falar disso. Isso acontece muito. Então em todas as esferas, já vi até policial surtar, velho. Já vi 2 policiais sair na porrada.
Perto do batalhão tá filmado isso. Você tá entendendo? Então assim, acontece, parece grotesco, mas acontece. Mas assim, pra mim é muito grotesco, né? É uma decisão a ser tomada, assim, meio insana, tá? Mas existe. Então, eu tô só dando um exemplo, que a gente não pode basear nisso aí não, tá? Vocês vão ficar focados nisso aí, não, mas eu não vou fazer. Não, não é isso. Isso aqui é muito, explícito o que está falando aqui. Decidimos entregar a nossa vida e nossas vontades ao cuidados de Deus, da maneira que compreendemos. Deus, da maneira que compreendemos. Então, eu falo para vocês, baseado nesse decidir entregar, vamos fazer uma analogia aqui. Um cirurgião precisa fazer uma cirurgia em mim. Presta atenção. E aí, de uma hora para outra, eu decido tomar o bisturi da mão dele e fazer em mim uma incisão. Faz sentido isso? Não. Mas é assim que acontece quando nós tomamos o controle da mão do poder superior. Será que vai dar certo eu fazer uma incisão em mim? Será? Não vai, cara. Não vai. Porque o cirurgião é o cirurgião. Ele que tem o dom, ele que tem o domínio sobre isso, sobre essa parte de cirurgia. Eu não, sou paciente. Né? Então, baseando também nessa analogia que eu estou fazendo sobre o cirurgião, quando eu tomo esse bisturi da mão do cirurgião para fazer uma incisão em mim mesmo, é a mesma coisa de quando eu estou tomando o controle, né, das mãos de um poder superior. Porque a palavra de Deus, ela fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não foge disso. Se ela é boa, perfeita e agradável, o que eu posso decidir melhor do que isso? Nunca. A minha origem pecaminosa não me vai deixar eu ter nada que chegue aos pés disso. Tá? Então, vamos supor, outra coisa, as decisões que nós tomamos baseia-se em decisão que seja para um bem comum e um bem maior para mim. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Quando nós decidimos comprar um imóvel, nós vamos levar em consideração do bem comum. Onde está localizado, como é a situação do local, tá? O valor, né? E aí quando vem no bem maior que é para mim, eu vou ter que olhar como que eu vou fazer para pagar isso. Eu tenho condições de pagar? O quanto que eu vou dedicar a minha vida para fazer isso? Então, baseado nessas duas, nesse bem, o bem comum, que é o bem, né, coletivo, e o bem para mim, o bem individual, eu vejo também na mesma forma essa decisão, tá, de colocar a minha vida aos cuidados do poder superior da maneira que eu compreendo, da maneira que eu concebo. Entendeu? Deu para entender até aí, gente? Tá dando para entender ou não? Tem alguma dúvida? Pergunta. Todo mundo tá entendendo? Olha a hora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Todo mundo tá entendendo? Tá mesmo? Então levanta um aqui e explica o que eu expliquei aqui, por favor. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Obrigado, Pai. Por me dar paciência. Vocês estão vendo? Fala um pouquinho só do que eu falei. Eu falo. Fala. Você falou que usou até analogia para demonstrar que não tem como só entregar parte da vida aos controles de Deus. Ou você entrega tudo ou você não entrega. Usou o teu exemplo de usar o bisturi em si mesmo. Falou inclusive que a vontade que a gente pode confiar em entregar nas mãos de Deus, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Fabrício, mas é isso aí. Mas eu duvido que a maioria tenha entendido assim. Pode fazer até o contrário. Quando a gente está na cirurgia, a gente está entregando nossa vida nas mãos do médico. Claro, já só na cirurgia está sendo feita pelo bem. Mas olha pra você ver, olha a decisão que eu tomo. Como é que eu sei que eu posso confiar naquele cirurgião? Porque diploma dele. Porque ele tem competência para aquilo. E olha pra você ver, a minha vida nas mãos do poder superior de Deus é porque ele é competente, porque ele deu a vida. Olha que louco, você tá entendendo? Eu vou entregar a minha vida na mão do cirurgião? Hã? Eu entrego a minha vida na mão do cirurgião? Não, eu coloco a minha confiança nele na cirurgia.
Ah, mas ele pode deixar você morrer, mas isso é uma consequência. É a mesma coisa de eu estar dentro de um ônibus e confiando também no motorista. É outra coisa. Agora, colocar a minha vida nas mãos é só de Deus, meu irmão. É só de Deus. É só ele. Mas é confiar mesmo, né? E assim, eu sei que é difícil, né? Eu já avancei demais, eu já evoluí muito, né? De quando eu comecei a entender isso até aqui, né? Há 12 anos, a chegar até aqui, eu tive uma evolução imensa. Mas é como eu digo, é passo. Não dá para dar salto. Eu tentei dar alguns saltos, meu irmão. Deu errado. Ah, mas por que deu? Então você teve recaída? Não. Mas assim, a minha vida se tornou insustentável por algum tempo. Estava muito difícil. Mesmo em recuperação, estava muito difícil. Por quê? Porque eu saltei, eu não fiz um passo. Eu não dei sequência em passos, tá? E agora vamos lá, só pra gente começar a entender. Pode falar. Não, é só um negócio, não é mais uma dica. Você falou que o médico, né, ele tem competência, por isso que a gente confia a nossa vida a ele. Sim. Eu acho que muitos médicos podem ter o diploma, mas não tem a Isso aí é certa hoje. competência. Não, Então, peraí, deixa eu só terminar para você entender. Então, a gente confia numa pessoa, por exemplo, você deu o exemplo de uma pessoa que... Ontem um médico, se ele tivesse bebido um pouquinho de álcool, qualquer bebida alcoólica, você confiaria de colocar a sua vida na mão dele? E a pessoa respondeu que não. Eu respondo que não também. Por quê? Sim, porque claro a que não, pessoa... mas é não mesmo. Eu coloco a vida de um ente querido meu, uma pessoa que tem a capacidade de fazer com que... E esteja em seu estado natural, exatamente. Né? Sem nenhuma... Nenhum entorpecente, sem nenhuma... nenhuma substância que possa alterar, né, o seu modo de agir. Sim, exatamente. Tá? Ou seja, alguma substância alucinógena. Sim. E o álcool é alucinógeno. Alucinógeno. Então, é por isso que eu dei aquele exemplo. Não pode. Então tá, vamos Deixa eu lá. fazer uma pergunta sobre Pode. o poder superior aqui, Jefferson, mais uma dica, Fala. tá vendo? Fala, Jefferson. É questão da pessoa idolatrar um poder superior que é em vão. Ó, pera aí, Jefferson, não vamos entrar nesses méritos, não. Aqui não é reunião sobre... É cristão, mas assim, não voltado diretamente a Religiosidade. julgar esse poder superior. Então, Não tô falando fica, questão de julgar. não é o meu nem o seu. Eu tô falando porque senão vai entrar em controvérsia de outros que confiam em outro ser como Deus. Vou dar um exemplo. Oxalá, ou Preto Velho, ou sei lá, tô dando um exemplo, tá? Buda. Ou Buda. Então assim, aqui a gente não entra nesses méritos porque essa comunidade aqui, ou eu também, eu gosto de diversificar e deixar que a própria pessoa, o próprio indivíduo, ele tenha a consciência disso. Porque eu posso até influenciar, mas eu não posso induzir. Tá entendendo? Induzir é praticamente forçar a pessoa, tá? E você influenciar é outra, é eu dar o exemplo. Isso é influência, tá? Mas induzir é outra coisa. E aqui nós não estamos para induzir. Isso é uma responsabilidade individual de cada um. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei porque eu reconheci quem ele era, né? Eu tinha ódio. Eu tinha ódio mesmo de Jesus, cara. É incrível isso. Até 2012. Início de 2013 eu tinha um ódio que nem eu sei explicar ainda. Quer dizer, saber eu sei, né? Que é o inimigo, né? Porque não fez nada contra pra mim, só fez a favor, mesmo que eu não sabia. E aí eu tinha um ódio danado. Então assim, quando eles tentavam enfiar Jesus na minha goela, quanto mais eles faziam isso, mais raiva eu tinha. E quando ele se revelou a mim, né, subir rapidinho que os pais estão aqui. quando ele se revelou a mim, eu comecei a entender. Então assim, ninguém forçou nem nada. Eu tive... Foi de livre e espontânea escolha, eu né? tive a liberdade de escolher, né, de entender quem que era Jesus. Então, vamos entrar nesses méritos, tá? Vamos lá. Quantos minutos aí, Paulo? 19. Pode parar.